Olá, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas ao vídeo de número 70 da Faculdade da Água. Estamos tratando do tema geral Filosofia Hidrológica. E esta é a reflexão 7 desse tema. Vamos terminar com ela as considerações relativas à hidrologia urbana. No final da reflexão 6, nós fizemos a pergunta sobre o que fazer para minorar os dissabores produzidos pelas enxurradas na avenida que drena o final da pequena bacia ocupada pelo bairro. E deixamos duas sugestões. A primeira é segurar parte dos volumes recebidos das chuvas. E a segunda é aumentar o tempo de circulação das enxurradas formadas nas partes mais distantes da saída. Então, essas duas sugestões ficaram no final da reflexão 6, e nós vamos tratar dessas sugestões nessa reflexão de hoje. Olha, para isso, nós vamos estabelecer dois conceitos e deixar uma fundamentação para as nossas discussões. Os conceitos são, primeiro, de abstração. Em hidrologia, nós temos esse fenômeno de abstração, ou também chamado de abstração inicial, que é a parcela da chuva que fica retida por obstáculos existentes no meio ambiente, na superfície, ou em qualquer do solo, ou em qualquer outra superfície que esteja acima da superfície do solo. Pode ser água de molhamento. Quer dizer, você tem, no princípio da chuva, um pouco da água ficar retida, molhando superfícies, molhando inclusive folhas de árvores. Ou segurada em depressões, pequenas depressões nas superfícies, seja elas quais forem, tá? E que você tem que encher essas pequenas depressões antes da formação da enxurrada. Armazenamento em caixas e em valas. Se eu coloco uma caixa, por exemplo, recolhendo a água do telhado, quando começa a chover, a água do telhado vai ser recolhida por essa caixa. Então, essa água recolhida por essa caixa, até encher a caixa, é uma abstração. Ou seja, aquela parcela, a abstração é a parcela que não formará enxurrada. Então, todo aquele volume que eu segurar e que não vai se transformar em hora nenhuma enxurrada, ou seja, vai evaporar, vai transpirar, ou vai ser, no caso de água colocada na caixa, vai ser utilizado para alguma outra coisa. Então, esses volumes retidos não vão se transformar em enxurrada. Então, isso aqui é a abstração. Bem, nós temos também, ligada a essa abstração, o chamado tempo de abstração. Olha, quando começa a chover e você começa a reter volume de água, o tempo de duração dessa retenção é o tempo de abstração. Melhor dizendo, o tempo que decorre, o intervalo de tempo que decorre entre o início da chuva e o início da formação da enxurrada é o conhecido tempo de abstração. Bem, como é que nós vamos usar isso para minimizar os problemas do bairro Gutierrez? Criar uma abstração maior. Ou seja, se eu crio uma abstração maior na pequena bacia do Gutierrez, eu vou evitar volumes de água chegando ao final da bacia e para causar os transtornos naquela Avenida Francisco Sá que nós mencionamos lá nas primeiras reflexões. Então, eu vou segurando o volume. Se o volume não vai se transformar em enxurrada, eu vou diminuir a quantidade de água que chega lá. E também, se eu aumento a abstração ou tomo outra providência qualquer para retardar a chegada da enxurrada que cai nas partes mais distantes da bacia, retardar a chegada dessa enxurrada lá na saída da bacia, que nós já definimos nesse tempo, na reflexão passada, como o tempo de concentração. Ou seja, se eu coloco obstáculo para aumentar esse tempo, eu vou aumentar o tempo de concentração. Aumentando o tempo de concentração, eu posso fazer com que partes da bacia só irão fornecer água na saída após
após o término da chuva. Ou seja, eu não vou ter aquela história de toda a bacia contribuindo para a vazão a partir do 17º minuto. Se eu faço com que a enxurrada leve, cair mais alto da bacia, leve 25, 26, 27 minutos para chegar ao final, então quando essa enxurrada chegar na saída da bacia, a chuva já parou e as partes mais próximas da saída, a enxurrada formada aí, essa enxurrada também já passaram e não haverá essa concentração ao mesmo tempo e durante alguns minutos. Como acontecia antes, se você leva só 17 minutos, do 17º ao 20º minuto, você teria toda a bacia contribuindo ao mesmo tempo para a vazão. Se eu diminuir a quantidade de água que sai da bacia, eu vou diminuir a vazão no tempo, né? Eu vou diminuir a vazão e vou ter mais facilidade de trabalhar essa vazão para que ela não provoque transtornos na avenida. Esse é a fundamentação da utilização desses dois conceitos para minimizar os problemas causados por chuvas fortes na pequena bacia do Gutierrez. Ora, o que nós vamos fazer a seguir são sugestões para conseguir atender essa fundamentação. Vamos lá? As tecnologias que vamos sugerir como exemplo para atendimento à fundamentação mencionada há pouco foram tiradas desse livro, cujo autor é Álvaro Rodrigues dos Santos. Álvaro é geólogo que teve sua carreira científica e técnica desenvolvida no Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, o conhecido IPT. Ele ocupou vários cargos e diversas funções no IPT e produziu inúmeros trabalhos e artigos técnicos ao longo de sua carreira e continua produzindo até hoje. Também é autor de livros sobre o tema, e este aqui, Cidades e Geologia, é um deles. Bom, vamos ver então as sugestões do Álvaro para caixas de armazenamento e de infiltração de água no solo. Ora, o Álvaro apresenta aqui um conjunto de caixas de armazenamento e de infiltração. Vamos ver aqui essa figura. Aqui você tem uma residência e tem uma caixa, exemplo de uma caixa. É uma caixa de armazenamento. Olha, a água de chuva recolhida no telhado, na laje de uma casa, pode ser conduzida para uma caixa. Então, olha, é uma caixa tipo essa aqui. E ficar armazenada nessa caixa. Então, não vai se transformar em enxurrada. Então, é uma forma de abstração. Enquanto a chuva estiver sendo recolhida aqui, nenhuma parte desse volume vai se transformar em enxurrada. Então, é uma abstração, uma forma de abstração. Olha, o Álvaro sugere aqui, depende da área de recolhimento, ele sugere caixas de 3 metros cúbicos de capacidade. Então, dependendo da área de recolhimento, você vai calcular a quantidade de caixa necessária para você reter os volumes recolhidos da chuva. Olha, isso pode não ser necessário você construir 3 caixas, ou não ser seu interesse a construção de 3 caixas. Pode ser apenas uma. Então, você vai diminuir a abstração, mas já colabora. Então, vamos supor que a situação aqui de 3 caixas. Se você tem uma área boa de contribuição, você poderá acabar enchendo as 3 caixas e a água vai extravasar. Bem, esse extravasamento poderá ser conduzido para poços no solo. Esses poços no solo são revestidos com anéis metálicos, anéis de concreto perfurados, que tem perfurações. Então, a água que chega aqui, ela vai ser inicialmente armazenada, mas logo em seguida ela vai se infiltrar por essas fendas e abastecer o lençol freático ou o aquífero subterrâneo. Então, aqui você tem um conjunto de 3 caixas e 2 poços. Mas você pode combinar isso, 3 caixas, um poço só, ou uma caixa, 2 poços, ou então até não ter a caixa de armazenamento, tá? E só ter os poços de infiltração. Ou não ter os poços de infiltração e apenas as caixas de armazenamento.
Então, essas combinações podem ser realizadas com sucesso. Bem, são alternativas relativamente simples de serem implantadas e podem ajudar muito na solução dos problemas. O Álvaro não se limita apenas a dar essas sugestões. O Álvaro também, nesse livro Cidades e Geologias, ele apresenta modelos de projetos que podem ser indicados pelas prefeituras para ser aprovados pelas câmaras de vereadores, por exemplo, para conseguir implantar essa tecnologia. Então, ele dá lá várias sugestões de projetos. Então, é um livro muito interessante. Olha, essas sugestões do Álvaro mostram que as edificações, quer sejam residenciais, comerciais ou industriais, poderiam contribuir muito para o bom comportamento hidrológico de uma pequena bacia hidrográfica. Vamos ver agora o que o Álvaro sugere para a contribuição das ruas propriamente ditas. Ok, aqui nós temos uma rua no modelo tradicional. Uma sarjeta, o leito impermeabilizado, asfaltado, a calçada cimentada. E aqui uma sarjeta, recolhimento dos volumes de água que chegam a essa rua. Esses volumes são conduzidos pela sarjeta até uma boca de lobo e por tubulações retiradas da área. Esses volumes vão se acumulando das diferentes ruas e vão desaguar ou extravasar em algum lugar. No caso aqui do bairro Gutierrez, uma parte vai desaguar no Arrudas e a outra parte vai extravasar na parte baixa da Avenida Francisco Sá. Então esse é o problema. Quando você tem uma situação dessa aqui, você pode agravar problemas nas partes mais baixas da bacia. Bem, aqui embaixo nós temos um modelo sugerido pelo Álvaro. Então, olha, você tem a parte da calçada está ocupada por uma faixa em solo, com vegetação, tem um arbusto aqui, pequenas árvores, e essa água a água de chuva que chega nessa, ela pode ser, inclusive ficar molhando a superfície dessas folhas, tá? Há uma interceptação, nós chamamos de interceptação da água de chuva, e mesmo aquela que chega à superfície, tá? Que é solo, vai se infiltrar. Então, uma parte da calçada, a calçada sendo larga, nesse caso a calçada tem que ser mais larga, né? Tem que ser, olha aqui, ó, uma calçada bem larga com um mínimo de 1 metro de largura. Bem, olha, a sarjeta propriamente dita, tá? Você pode ter essa faixa ou pode não ter. Você pode não ter condições de fazer essa faixa, então, mas tem a sarjeta. A sarjeta, você está vendo aqui uma grade metálica, tá? E um corte nessa sarjeta mostra esse desenho aqui, tá? Você tem uma valeta ao longo dessa sarjeta, você tem uma valeta. Essa vala é cheia com material granular grosseiro. Pode ser brita, tá? Pode ser material de demolição, tá? Você enche essa canaleta, essa canaleta aqui com material poroso, né? Bem, a água então recolhida da rua ou da calçada, se não tiver essa faixa aqui de toda a calçada, se a calçada for mais estreita, cai nessa valeta, é recolhida pela grade, levada a essa caixa. E a partir dessa caixa, essa caixa vai ter também perfurada e esses volumes vão se infiltrar no solo. Então não vão se transformar em enxurrada. Então esses volumes irão compor a abstração. Olha, uma solução muito interessante, tá? E que uma solução muito interessante que poderá ser utilizada em ruas. E pode ser feito até nas ruas já existentes. Ou então ser planejado tudo isso num novo loteamento. O importante é que os novos loteamentos já comecem a pensar em alternativas diferentes daquelas que são utilizadas atualmente. Olha, são tecnologias relativamente simples, são boas sugestões
do Álvaro para tentar minimizar os transtornos provocados pelos alagamentos, pelas inundações em nossas cidades. Bem, vamos ver um pouquinho alguns cálculos, alguns números. Olha, eu não vou apresentar fórmulas, não é isso? Nós já falamos várias vezes que nós não vamos apresentar aquelas fórmulas usadas na drenagem, na hidrologia urbana ou na drenagem urbana. Vamos fazer alguma contabilidade dos volumes de água que chegam à pequena bacia por chuvas. Não vamos aplicar aquela fundamentação, vamos tentar ver números a respeito daquela fundamentação. Atuando, vamos dar um exemplo assim, atuando na metade da área da pequena bacia do Gutierrez, nas partes mais altas e por 10 minutos. Por que nas partes mais altas? A metade da área, vamos pegar a região é muito montanhosa, vamos pegar as partes mais altas da bacia, que estão mais distantes da saída. O volume retido, 10 minutos, nós estávamos trabalhando com uma chuva de 20 milímetros por hora, com duração de 20 minutos. Então, olha, 20 milímetros por hora, duração de 20 minutos, dá 1 milímetro por minuto. Tá? Melhor dizendo, uma prestação de 20 milímetros em 20 minutos dá uma velocidade de 1 milímetro por minuto. Se são 10 minutos, então durante 10 minutos nós teríamos uma lâmina de 10 milímetros. Olha, se metade da área, a área tem 780 mil metros quadrados, vamos lembrar, metade, 390 mil metros quadrados, se você multiplica pela altura da lâmina, tá? 0,010, já que são 10 milímetros, está recolhido em 10 minutos, dá 3.900 metros cúbicos. Se você multiplica isso por 1.000 para transformar em litros e divide pela área, você vai ter uma necessidade de recolher 10 litros por metro quadrado. Olha, se você considerar caixa de retenção de 6 metros cúbicos, tá? E uma construção ocupando uns 600 metros quadrados, impermeabilizando toda essa área, você vai precisar de 650 casas ou prédios para recolher esse volume aqui, para transformar esse volume em abstração. O que não é totalmente possível lá no bairro Gutierrez. É possível nas partes mais altas você ter essa quantidade de casas com capacidade de recolher cada uma delas um volume de 606 metros cúbicos. Vamos fazer uma análise disso. Olha, se as gotas de chuvas forem retidas por 10 minutos, tá? Então, olha, 10 minutos. Se você, durante 10 minutos, você segurar o mais possível essas gotas de chuva que estão chegando à superfície pelas chuvas, as primeiras não retidas, tá? Que darão início às enxurradas, claro. As não retidas vão formar enxurradas, só começarão a se movimentar depois desse tempo, que seria um novo tempo de concentração. Então, falamos lá que essas enxurradas dos pontos mais distantes poderão chegar à saída da bacia em 17 minutos. Se você aumenta a mais 10 minutos, se você segura por 10 minutos, essas enxurradas só chegariam lá depois de 27 minutos. Então a chuva já terá cessado. Então não haverá aquela grande concentração de água na saída da bacia, provocando vazões praticamente impossíveis de serem trabalhadas. Com isso aqui você poderia minimizar o tipo de problema. Olha, se a retenção de 10 litros por metro quadrado for estendida para toda a área da pequena bacia, isso significará uma diminuição de 7.800.000 litros, ou 7.800 metros cúbicos. Será então uma redução de 50% do total de vazão da saída. Então, nós estaríamos minimizando bastante a vazão de saída, então facilitando conviver com essa vazão. Bem, esse cálculo vocês poderão conferir depois. Olha, o que nós mostramos aqui, com o que nós mostramos aqui, não temos nenhuma pretensão de dizer que essas sugestões feitas serão capazes de resolver todos os problemas apontados. Mas certamente, se elas não puderem resolver todos os problemas, certamente elas vão poder colaborar para minimizar os efeitos dos alagamentos, das inundações
em nossas cidades. Novos loteamentos, já falamos, os novos loteamentos deverão, né, poderão ou deverão até seguir essas novas alternativas. Já poderão ser, desde o princípio, essas soluções poderão ser planejadas, implantadas, para que os novos loteamentos não venham provocar no futuro os problemas que estão causando os loteamentos já existentes. Lembramos também, né, que nós estamos na filosofia hidrológica. Então, a nossa finalidade com essas reflexões é pensar um pouco mais sobre o assunto. Não apenas sair usando as tecnologias, pegando fórmulas, alguns dados, jogando nas fórmulas. Por exemplo, pegando as vazões máximas calculadas pela forma racional e, a partir dessas vazões máximas, sair calculando tubulações para drenar os volumes de chuva recebidos pelas chuvas. Então, vamos tentar pensar novas soluções, já que essas não estão dando resultados muito bons para o comportamento hidrológico das nossas cidades. Ok? Bem, a próxima postagem só será realizada no final de outubro, no último final de semana de outubro. E, naquela oportunidade, estaremos iniciando uma nova fase da Faculdade da Água. Muito obrigado e até lá.